Ei, Grazi. Boa noite. Dá um tempinho aqui, só o pessoal chegando. Deixa eu fixar aqui. Comentário. Acho que já fixou. Ei, Flaviana, boa noite. Olá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com a Grazi Carvalho sobre cidade sustentável, inteligente, resiliente. Falar um pouquinho das ações e recursos necessários, né, que a gente possa trabalhar para que isso realmente aconteça nas cidades. Vou chamar a Grazi aqui. Ei, Neide, boa noite. Bárbara, boa noite, gente. Daqui a pouco já chamar. A Grazi já chegou. Olá, boa noite. Tudo bom? E Maria Clara. Tudo É bom que o pessoal vai chegando, né, Grazi? isso. É sempre bom estar aqui, poder falar um pouquinho sobre cidades inteligentes, né, Karina? Maravilhoso. Obrigada pelo convite aí para poder bater esse papo contigo. Eu que agradeço. Só vou fixar aqui o comentário que eu achei que eu tivesse colocado, mas não coloquei. Primeiro, quero agradecer a Grazi, porque assim, é um tema que a gente precisa tanto falar, né, Grazi? Ambientes Com sustentáveis. certeza, né? Ainda mais nesse ano, né? Que é ano aí estratégico para a gente poder escolher aí os nossos líderes, né? E a gente vai falar um pouquinho disso ao longo da live aí, sobre esse momento importante que a gente está vivendo nesse ano que é ano eleitoral, e a gente precisa aí ter essa clareza, né? De escolher bons líderes para poder colocar as nossas cidades aí no caminho de cidades inteligentes, sustentáveis, resilientes. Senão a gente vai perder o bonde, né? Vai perder o tempo aí de fazer a coisa certa. Bom, isso mesmo. Ô, gente, a Grazi é CEL do Instituto Smart Citizen, presidente do IGTEC, doutora em Geografia, atua há 15 anos com planejamento de cidades, né, Grazi? Mentora em gestão pública e planejamento estratégico para cidades inteligentes, consultora sênior em geoprocessamento e primeira Master Coach de cidades inteligentes da América Latina. Então, a gente está conversando com uma pessoa que entende aí do assunto, né, Grazi? Isso é bom demais. Ô, Grazi, eu estou acompanhando seu E trabalho há algum tempo, e sempre você fala dos 4 agentes de inovação, né? Quando se trata das cidades inteligentes, sustentáveis, resilientes, humanas. Como que isso. quem são esses atores e como eles, né, se articulam? Tá, eu costumo dizer o seguinte, né, Karina? Cidades inteligentes, elas são resultado das pessoas que nela vivem e das pessoas que estão ali exercendo cargos de liderança, né? Então eu falo que a gente tem 4 setores que são estratégicos na nossa sociedade e que precisa ser considerado no momento de fazer proposições de políticas públicas para cidades inteligentes. E que setores são esses? Quais agentes são esses? Um é o setor público, que a gente conhece, que é o executivo, o legislativo e o judiciário.
e a gente tem aí essa clareza de qual é a função do setor público na construção de políticas públicas, né? O executivo ele vai executar projetos e programas, o legislativo ele vai fazer esse processo de proposição de legislações, de normas, vai aprovar orçamento, e aí esses dois agentes eles vão trabalhar em conjunto na construção desse projeto de cidades inteligentes. Mas, para além do setor público, a gente tem outros 3 agentes. E quais agentes são esses? Um é o agente do setor privado. O setor privado, as empresas, elas são grandes responsáveis pela dinamização econômica nas nossas cidades, elas são responsáveis pela geração de emprego e renda, e na hora de fazer a proposição de políticas públicas, essas políticas elas têm que ser construídas de forma a favorecer e ajudar o desenvolvimento econômico, né? Porque o setor público ele não é o agente que vai gerar emprego e renda. Quem vai fazer isso é o setor privado. Então, o setor privado ele precisa ter as condições para que possa ser desenvolvido políticas públicas para que o negócio dele cresça, gere emprego e renda. Um outro agente muito importante é o agente da educação, são os professores. Por que os professores são importantes no processo de cidades inteligentes? Porque é eles que estão formando as pessoas e os profissionais. Então, seja o professor da educação infantil, básica, ensino médio, ensino superior, esse agente, ele está formando ou o cidadão ou o profissional que vai prestar serviço na cidade inteligente. Então, o professor é outra pessoa extremamente importante, um agente extremamente estratégico na construção de cidades inteligentes. E o quarto agente, que deixei por último, mas de todos, é o mais importante, é o cidadão. É eu, você que está assistindo essa live. Por quê? Porque o gestor público, o setor privado e os professores, eles vão estar atuando para poder melhorar serviços e prestar com eficiência, né, melhorar a qualidade dos serviços que são prestados para o cidadão. A cidade inteligente ela é uma cidade que tem foco no cidadão. Então, tudo que é feito no setor público, tudo que é feito no setor privado, tudo que está sendo ensinado nas escolas é para formar o cidadão que vai viver nessa cidade inteligente. E o cidadão, por si, ele precisa entender como que funciona a lógica da cidade inteligente. Ele precisa entender, ele precisa estar preparado para viver na cidade inteligente, até para saber o que ele vai pedir, quais são os caminhos para ele poder participar. Então, não é simplesmente, né, eu chegar aqui numa live, nas redes sociais e falar o que eu quero, ou falar mal do gestor que está lá fazendo atividade. Tem os caminhos corretos que o cidadão tem que usar para poder fazer esse processo. E aí o cidadão precisa aprender, né? Somos uma democracia nova. Então o cidadão brasileiro não sabe quais são esses caminhos. E a gente perde muito por não saber isso. E aí a gente vai precisar trabalhar esses 4 agentes, porque quando esses 4 agentes trabalharem juntos, aí a gente vai ter as condições para poder construir cidades humanas, inteligentes, sustentáveis, resilientes, criativas, e aí vai todas as nomenclaturas de cidade que pode aparecer por aí, né? É muito importante a gente saber como funciona, né, esse mecanismo, essa máquina pública, para a gente conseguir atuar em conjunto com o governo, né? Governo, com a universidade, com as escolas, né? E com a iniciativa privada. Esse conceito, Grazi, de cidade inteligente, muitas vezes é ligado à tecnologia de ponta. E que conceito a gente pode usar nas cidades inteligentes, né? Como que a gente pode definir cidade inteligente? Tá. A gente precisa ter uma visão que é o seguinte: o conceito de cidade inteligente ele não é um conceito novo. Ele é um conceito que na literatura já tem mais de 10 anos que a gente trabalha com o conceito de cidade inteligente. E o conceito de cidade inteligente ele surgiu na Europa e nos Estados Unidos. E aí a gente precisa ter uma clareza que é o seguinte: Europa e Estados Unidos, eles estão em um estágio de desenvolvimento social, econômico, de cidades que é muito diferente do Brasil, concorda? Então não dá para falar que o conceito de cidade inteligente que é usado nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, vai ser aplicado aqui. E nos Estados Unidos, na Europa, esse conceito surgiu com o viés tecnológico. Por quê? Porque lá os serviços já estão todos oferecidos. Então lá a visão da tecnologia é do uso da tecnologia para melhorar a qualidade do serviço prestado.
No Brasil, a gente não tem esses serviços prestados ainda, né? Tem lugar que a gente nem tem. Então, eu costumo falar, né? A gente tem problemas no Brasil para resolver que data do século XV. Regularização fundiária, por exemplo. Que a lei de saneamento no Brasil, ela já tem mais de 10 anos e a gente conseguiu resolver o problema do saneamento. Estados Unidos não tem problema de saneamento. Europa não tem problema de regularização fundiária. Nós temos. Então, o conceito de cidades inteligentes no Brasil, ele tem que ser diferente. E qual que é o conceito de cidade inteligente que eu trabalho nas minhas palestras, nos cursos que eu dou? É um conceito que ele tem 4 pilares. O primeiro pilar está relacionado com a cidade humana. É aquela cidade que vai pegar as políticas públicas e torná-las públicas, com foco no ser humano, com foco no cidadão, na melhoria da qualidade de vida do cidadão. Isso é um dos pilares. Um segundo pilar está relacionado com a questão da eficiência. E aí a tecnologia entra, porque a tecnologia ela vai nos ajudar a melhorar processos e fluxos, economizar tempo e dinheiro em fazer um monte de coisa. Então, hoje a tecnologia ela avançou muito e ela nos ajuda a fazer coisas que antes demoravam um mês, a gente faz agora em 2 horas. Então, a gente tem que usar a tecnologia, ela é um pilar das cidades inteligentes. Um outro pilar está relacionado com a questão da sustentabilidade, porque a gente precisa, né, ter esse viés e quando eu falo sobre sustentabilidade, é aquele tripé da sustentabilidade, é economia, meio ambiente e sociedade. Então, a sociedade, mais uma vez, ganha um enfoque aqui nesse processo. E eu falo da cidade inteligente. O que é o viés da cidade inteligente? É o viés do planejamento de curto, médio e longo prazo. Líderes, pessoas que têm uma visão e um projeto de governo, né? Um projeto para além do seu mandato, um projeto de Estado, um projeto de cidade inteligente. É como acontece em Dubai. Dubai tem um projeto que ele já tem planejado o que vai ser Dubai em 2117. Nós estamos aqui em 2020 pedindo, pelo amor de Deus, para fazer um plano diretor que é de 10 anos. Então, essa visão estratégica, esse líder, né, essa liderança, líderes inteligentes que tenham essa visão estratégica de qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos e qual é o passo a passo, quais são os projetos que a gente vai ter que fazer para alcançar nosso objetivo. E como que a gente vai envolver esses 4 agentes da inovação nesse processo. Então, eu falo que cidade inteligente tem esses 4 pilares. É uma cidade mais humana, mais eficiente, mais sustentável, com líderes inteligentes para poder guiar a população nesse processo. Sim. E eu vou pegar um link com o que você falou aí sobre as estruturas básicas, né? Que nos outros países a gente já não tem esses problemas. E aqui a gente ainda tem problema, né? Com coleta e tratamento de esgoto, tratamento de água também ainda não é universal. E muitas vezes essas obras são invisíveis para os governos, né? Porque não são tidas como obras que dão voto. E como que a gente pode colocar isso numa prioridade na agenda governamental? E resolver, né, esses problemas, né, universalizar essas estruturas básicas aí. Bom, uma das coisas que eu falo sempre com os meus alunos, Karina, é justamente que é desafiador, né, ter à frente da nossa cidade líderes que não têm visão estratégica. O líder que olha para essas obras e não vê nelas, por elas serem invisíveis, instrumentos de gestão pública e que ali existe um capital político que ele consegue resolver, sim, ele consegue voto com saneamento. O que acontece é, ele não sabe vender o saneamento para a população. Ele não entende a importância do saneamento e logo, como ele não tem clareza do impacto social que isso tem, ele não consegue fazer a correlação do saneamento com a melhoria da saúde, ele não consegue fazer a correlação da qualidade da educação com a geração de emprego e renda, que é o que a população quer. Mas o gestor, muitas vezes, o político, ele tem essa visão limitada de querer só mostrar o resultado no final para o cidadão, como se aquela cesta básica, aquela coisa ali prática, objetiva do agora, fosse o que vai resolver. E quando, na verdade, a cidade inteligente, a cidade sustentável, ela não é construída com obras de curto prazo, ela não é feita com questões de curto prazo, ela é curto, médio e longo prazo. E as ações de hoje, elas têm que ser encadeadas
para que a gente consiga construir um projeto que seja sustentável no tempo e no espaço. Então, quando você me pergunta, né, Grazi, mas as pessoas elas não têm essa visão, né? Como que a gente vai conseguir resolver esse problema? Precisamos capacitar os nossos líderes, os nossos gestores. Eu sei de vereadores no Brasil inteiro, né? Eu dou aula pra gente no Brasil inteiro. Tem vereador que nunca ouviu falar o que é plano diretor. Tem vereador que nunca ouviu falar a importância do plano de saneamento. Ele está ali sem saber qual é a função dele, de fazer cumprir a legislação, de fazer cumprir a Constituição. Tem gente legislando e decidindo onde que o dinheiro do Brasil vai ser implantado sem saber quais são as prioridades brasileiras, sem conhecer seu próprio município. Então, a gente precisa fazer com que os nossos líderes, e aí vai o recado aí para nós, cidadãos, nós temos que ter essa consciência de quem é que a gente vai colocar lá no poder. Porque essa pessoa, uma vez que a gente colocar ela ali, ela vai decidir durante 4 anos quais são os projetos que vão ser definidos, quais são os projetos que vão receber verba, quais são os projetos que vão entrar como prioridade. E essa pessoa, ela tem que ter uma visão de que ela está ali para atender a demanda da população, a demanda da Constituição, a garantir os direitos sociais que está lá no artigo 6 da Constituição. Então, a gente tem que garantir a moradia, a educação, o saneamento. E eu falo, a cidade inteligente no Brasil, ela começa pela infraestrutura. Ela não começa pelo Wi-Fi na praça. O Wi-Fi na praça vai te dar voto, mas também vai gerar aumento da violência se ele não vier acompanhado de um programa de segurança, de iluminação pública, de câmeras. Então, não é só colocar o Wi-Fi na praça. Você tem uma série de coisas que são mais prioritárias. Se o vereador, o gestor, perguntar para a população o que é que ela quer, água potável ou água dentro de casa, né? Pergunta para uma criança que tem que andar 2, 3 quilômetros para poder chegar na escola. Pergunta para uma dona de casa que tem que andar 2 quilômetros com um balde na cabeça o que é que ela quer, se o Wi-Fi na praça ou se a água dentro de casa. É lógico que ela quer a água dentro de casa, né? Então, a gente precisa saber saber conversar com a população, explicar para ela o que é prioridade, e isso vai sim converter em projetos e em votos, porque a população quer a qualidade de vida, né? Ela quer, e uma vez que ela entende o que é o projeto, ela vai entender as prioridades, por que isso vem primeiro, por que vem depois, né? E aí a gente consegue fazer as coisas funcionar. E garantir essas estruturas básicas, além de garantir a qualidade de vida, a longo prazo a gente tem uma economia, né? Uma redução nos gastos com saúde, com segurança. Então, esse entendimento Sim. também, né, de ter essa educação política com a população e os futuros gestores atuais saberem quais são os documentos que eles trabalham, né, Grazi? Não entender Exatamente. O que é o plano diretor, que é um documento de desenvolvimento da cidade, né? É um documento básico que você trabalhar ali, principalmente no legislativo municipal, né? Isso. E aí eu tô vendo um comentário aqui da Helenice falando assim, a solução é trocar todos os líderes atuais. E, na verdade, Helenice, depende por quem que você vai colocar no lugar, né? Porque não adianta nada a gente trocar todos os líderes se quem a gente vai colocar lá também não entende da gestão pública, não entende do que é o caminho, não entende de quais são as prioridades. Então, eu fiz até uma live onde eu falei, no Brasil o nível de renovação é muito alto. Mas a renovação no Brasil, ela é calculada de uma forma assim. É só se quem estava lá foi reeleito ou não. Não está contando, por exemplo, se há 8 anos atrás uma pessoa teve um cargo e essa pessoa ela não foi reeleita e agora ela foi. Se ela já tem esse histórico e ela só não estava no mandato anterior, ela é contada como renovação. E se essa pessoa está voltando e ela não fez um bom trabalho, ela está voltando porque a população está votando nela. Então, peraí, não é só trocar os novos líderes. A população precisa aprender a votar. A população precisa dar mais valor para o seu voto e prestar mais atenção em quem que ela está votando, né? Pesquisar ali, peraí, quem é esse candidato? Quais são as propostas dele? O que ele está propondo para a minha cidade? O que ele entende disso aí? Ele já teve ali? O que ele fez no último mandato dele? Então, a gente tem que ter um senso crítico, né? Um pouco mais aguçado e assumir a nossa posição de cidadão, porque é a gente que está elegendo esse pessoal. Se está ruim, é porque é a gente que está colocando lá. Então, a gente tem que fazer nossa meia-culpa aqui, né, enquanto cidadão, e prestar atenção nesse processo, porque não é só
trocar, né? A população precisa se conscientizar, a população precisa procurar atrás e a população precisa entender quais são os princípios da gestão pública, até para ela saber como é que ela vai cobrar do líder que ela está elegendo. Então, não é só ir lá e falar, ah, eu votei em você, faz isso para mim. Peraí, existem datas, existem prazos, existem os instrumentos corretos, tem um momento que a população tem que dar a sua opinião. E será que a gente está fazendo a nossa parte? Então, a gente também tem que começar a refletir sobre o nosso papel enquanto cidadão nesse processo, né? Sim. E aí vou pegar sua fala aí de novo. Então, essas cidades sustentáveis, a gente depende de boa vontade, boa gestão, ou são realmente problemas complexos? Assim, olha, eu vou até beber uma água para responder. A Helenice colocou aqui que acredita que tudo começa na educação. Eu também acredito que começa na educação, política, né? Porque política é viver em sociedade, né? A gente tem os atos políticos, não é só essa política partidária. Então a gente precisa ser educado politicamente, sim. Com certeza. E hoje eu até fiz uma live sobre um caso de Oeiras, né? Uma cidadezinha no interior do Piauí, onde eles estão aí como chamado de a Finlândia brasileira, e eles têm um projeto de educação maravilhoso lá. É o maior IDEB do Brasil, então vale a pena depois dar uma olhadinha no que eles estão fazendo por lá. Mas aí falando sobre essa questão, né? De se é boa vontade ou os problemas são complexos? Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe, Karina? Por quê? Para começar, a gente precisa entender que a cidade ela é complexa por si só. Fazer a administração de uma cidade é uma coisa desafiadora, ela é complexa. Por quê? Porque às vezes você tem um problema na educação de falta igual hoje eu estava lá falando na live, a Sueli comentou. Às vezes você tem um alto índice de evasão escolar. Esse é um indicador da educação, evasão escolar. Mas na hora que você vai ver, por que o menino não está indo na escola? Pode ser questão de saúde, pode ser questão de assistência social, pode ser questão porque o pai está desempregado e ele precisou, tipo, sair da escola para poder ajudar. Então, assim, é um problema de um outro setor que vai impactar a educação. E impactando a educação, vai impactar outras secretarias. Então, a cidade, por si só, ela é conectada. A cidade, ela precisa ser pensada de forma sistêmica. E, no Brasil, nós não fomos ensinados a pensar de forma conectada. Nós somos ensinados a pensar em caixinhas separadas. É português, é matemática, é geografia, é história, é educação, é fazenda, é turismo, é segurança pública, sendo que as coisas são conectadas. E toda vez que a gente tenta trabalhar um problema que é complexo, que é sistêmico, de forma dividida, né, nessas caixinhas, a gente sempre atua... Né? Isso, a gente sempre atua no reflexo do problema e nunca na causa do problema. Porque a causa do problema está na caixinha do lado. E você está aqui só resolvendo o reflexo. Tá? Então, é desafiador? É desafiador. Por que é desafiador? Porque nós temos, aí eu volto mais uma vez, líderes. Nós temos líderes que pensam em caixinhas, quando eles têm que pensar de forma sistêmica, integrada. Para poder entender que, às vezes, o problema que está na Secretaria da Educação, a causa está na saúde, a causa está na assistência social. Então, não adianta pegar o dinheiro e colocar na educação. Você vai ficar tapando buraco, você só vai tapar buraco, mas a causa, o que está causando o buraco? Está em outro departamento. Então, a gente precisa ter essa visão sistêmica de como que a cidade funciona. Então, aí é uma questão de boa vontade? Também, porque depende do líder que está ali querer se desenvolver para aprender a olhar a cidade de forma sistêmica, porque ele não foi ensinado. Ele está ali fazendo, é como se você pegasse uma pessoa que ela só enxerga azul e amarelo e pedir ela para descrever o verde. Ela não enxerga o verde, ela não está enxergando as coisas. Então, faltam ferramentas para esse líder. Tem coisas ali que ele precisa fazer conexões que ele não está conseguindo fazer. Não porque ele não quer, não por má vontade, é porque ninguém ensinou para ele. Então, alguém precisa parar e ensinar para ele a pensar essa cidade de forma sistêmica, integrada, conectada. Quando a gente tiver, e aí eu falo, né? Quando a gente tiver 50% mais de líderes, gestores, e aí líderes onde? Nos 4 agentes da inovação. A gente precisa de cidadãos que pensem de forma integrada,
a gente precisa de professores que pensem de forma integrada, a gente precisa de empresários que pensem de forma integrada e a gente precisa de vereadores, secretários, servidores que pensem de forma integrada. Quando a gente tiver 50% mais um de líderes, dessas lideranças, com essa visão, aí a gente vai conseguir acelerar o processo de construção de cidades inteligentes, humanas, resilientes, criativas, sustentáveis, e aí a gente consegue melhorar a qualidade aí das nossas cidades, vai melhorar a nossa vida, né? Sim. Para todos, assim. Nós, enquanto cidadão, a gente já vai conseguir enxergar coisas que antes a gente não enxergava, vai começar a ver oportunidades onde antes não via oportunidades, e aí a gente começa a desenvolver várias coisas, criar várias parcerias. Imagina o que não é quando você sentar numa mesa com representantes do setor público, privado, professores, lideranças comunitárias e falar assim, vamos resolver o problema da educação na nossa cidade. Setor privado, o que você pode contribuir? Setor público, o que dá para você fazer? Professor, como é que a gente vai fazer? Imagina quando a gente fizer isso para a saúde, para a mobilidade, para o saneamento, para a regularização fundiária. A gente consegue resolver isso tudo muito mais rápido. O que falta na cidade inteligente é justamente esse diálogo entre os 4 agentes da inovação. E isso já devia ser uma prática, né? Porque em pleno século XX a gente não pode mais aceitar que as coisas venham de cima para baixo sem a participação dos agentes, né? Mas os agentes têm que estar conscientes, né, do seu papel também na sociedade, né? E fazer a cobrança, né? Sim. Se as portas não estão abertas para a participação, que seja cobrado a participação. Exatamente. Então, realmente é um problema complexo, boa vontade, boa gestão, engloba tudo, né, Grazi? Educação envolve tudo, porque na verdade envolve pessoas, né? Envolve você querer se desenvolver. Porque na verdade a cidade inteligente ela vai depender das pessoas que nela vivem. Então depende de mim, depende de você, depende dessas pessoas que estão assistindo essa live e falar assim, beleza, eu entendi que eu sou um agente da inovação e que a minha cidade, para ser a cidade que eu quero, depende de mim também. Uhum. Não é só eu ficar aqui sentada na minha cadeira esperando o agente público resolver os problemas. Eu também vou ter que arregaçar a manguinha e fazer a parte que me cabe nesse processo. E isso é uma decisão individual. Cada cidadão vai ter que chegar um momento e tomar essa decisão. E aí, essa decisão ela pode vir por questão estratégica, para você entender isso. E quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente consegue acelerar. Ou vai vir pela dor, né? Ou aquela coisa, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Ou você vai ficar chateado quando passar ali 3 meses, você tá no SUS e a consulta do seu pai, da sua mãe, da sua irmã não saiu, e você tá ali revoltado, e aí nesse momento você vai falar assim, mas que droga, eu quero fazer alguma coisa, né? Por que eu tenho que ficar aqui esperando? Quando, na verdade, ele já poderia ter resolvido isso antes, participando das audiências públicas, indo até a Câmara de Vereadores, levando os projetos, levando as demandas. Que aí o vereador que ele vai fazer é colocar isso em votação, ver se cabe no orçamento e estabelecer isso como prioridade. Então, a Constituição fala, o poder emana do povo, né? Só que o povo não tomou esse poder para si ainda. O povo brasileiro não percebeu, né? Não parou para ler a Constituição e não sabe que o poder emana dele. Então, a gente está aqui contando, presta atenção, você tem o poder está na sua mão como cidadão de fazer esses projetos, de fazer essas questões funcionar. Mas, para isso, você precisa entender qual é o caminho, quais são os instrumentos legais, por onde que você vai acionar, como que você vai fazer para levar esse projeto, em que momento que você vai levar na Câmara a sua demanda para que ela entre no orçamento. Então tem data, tem momentos específicos, estratégicos, né? Que a gente consegue fazer isso. E a gente precisa correr atrás, a gente precisa entender desses caminhos para fazer a nossa vontade enquanto cidadão funcionar. E se a gente souber, né, se todos soubessem como é importante esse ativismo social organizado, a força que tem, né? Tem uma fala aqui da Ana Karina, que a sua fala aí, Grazi, é muito importante, que temos que fazer a nossa parte, sim, né? Além de cobrar dos nossos representantes. É isso mesmo, assim, né? A Grazi falou, né? Concordo com a Grazi, cidadãos têm que fazer e tem que cobrar também. E tem a fiscalização conjunta, gente, né? A gente não pode mais aceitar, né, que as regras venham de cima para baixo, né? Tem que todos participarem, porque a decisão, né? Quem conhece o seu bairro, quem conhece a cidade, é quem habita, né? É quem mais conhece seus problemas e as demandas. Então tem que ser todo mundo ali.
Ô, Grazi, Exatamente. Aí imagina assim, imagina, né, Karina, o que que vai acontecer nas nossas cidades quando 50% mais um da população, de forma organizada, chegar com as demandas do que é que ela quer que seja feito na cidade e para onde é que vai o orçamento. Simplesmente resolveremos os nossos problemas, né? os Porque nossos hoje problemas as pessoas que estariam resolvidos. Porque hoje as pessoas estão decidindo, né, os nossos líderes, os nossos gestores, eles estão decidindo para onde que vai o orçamento conforme planos de governo, que normalmente são o plano lá do prefeito, né, o PPA, ele vai fazer aquele instrumento, só que esse instrumento ele não está sendo costurado, assim como orienta a Constituição, com o plano diretor, que é onde foram levantadas as demandas da população, com os instrumentos das audiências públicas. Então, o prefeito, ele cria um projeto de governo da cabeça dele, o que ele acha que é importante, vai lá, vota, né? Só que a população, ela não está acompanhando esse processo, né? Então, a gente precisa E muitas acompanhar vezes nem justamente para poder participou fazer. desse processo, né, Grazi? Exato, e isso tem que ser. A gente vive no Brasil e o Brasil ele tem uma Constituição cidadã. A Constituição ela é cidadã porque ela dá o direito do cidadão se posicionar e falar o que é importante para ele. E põe o agente público como um agente que ele tem que captar as demandas da população e executar. O executivo no Brasil, ele executa os projetos que são definidos como prioridade nos instrumentos de planejamento que foram construídos em parceria com a sociedade. Agora, a sociedade precisa participar desses processos para levar suas demandas e depois ficar monitorando se aquele projeto que foi aprovado em audiência pública, se ele está sendo executado. Então, a gente precisa fazer esse processo, né, de criação dessa nossa cidadania, desenvolver essas competências aí. É mesmo porque para a gente ter uma cidade sustentável, vão de mudanças também nos hábitos de cada um de nós, né? Então, a gente precisa de todos engajados nisso aí. Ô, Grazi, a cidade, para ser inteligente, deve ser resiliente, né? E qual que é a aplicação do conceito de resiliência? Eu acho que é o conceito mais novo, assim, para muitas pessoas, né? Esse da cidade resiliente. Sim, a cidade resiliente é aquela cidade que ela é adaptativa, né? Ela está a todo momento se mostrando resiliente aos problemas, então os desafios aparecem, mas ela é como a água, né? Ela vai encontrando soluções, ela não bate de frente, né? E aí, quando a gente, é muito nesse conceito de que eu faço essa conexão com o conceito dos 4 agentes da inovação. É você trazer os agentes que têm interesses diferentes, colocar as cartas na mesa e achar soluções. A cidade resiliente é aquela cidade que ela vai buscar soluções para os problemas que ela tem. Então, eu gosto muito de pensar naquela analogia assim de não adianta a gente ficar aqui chorando pelo leite derramado, né? O leite derramou. Beleza, o que nós vamos fazer daqui para frente? Quem é que vai nos ajudar a resolver esse problema? Quem é que vai nos ajudar aqui? O que o setor público pode fazer? O que o setor privado pode contribuir? Como que a gente vai envolver a comunidade nesse processo? E isso é a resiliência, né? A inteligência da cidade. A cidade ela precisa estar envolvida nesses princípios de sustentabilidade, de resiliência, de criatividade. Não dá para ficar fazendo as mesmas coisas do jeito que a gente fez nos últimos 100 anos. A gente vê, não deu certo. Então a gente tem que começar a fazer diferente. A gente tem que começar a propor soluções diferentes, propor resoluções, usar tecnologias, fazer parcerias com quem a gente achava que ia dizer, com esse povo eu não vou fazer parceria. Faz parceria e vê o que acontece. Vamos tentar fazer uma coisa diferente, porque mais do mesmo a gente já viu que não vai funcionar. Essa coisa de ficar com visão limitada, né? O meu olhar é o olhar que está certo. E a gente tem que pensar nisso, de que isso não vai nos levar a lugar nenhum, né, Karina? Porque você tem um olhar, você tem uma vivência, você tem uma formação, eu tenho outra, eu enxergo as coisas por uma ótica diferente, porque eu tenho uma formação diferente. Uma pessoa de exatas entende o mundo de um jeito, a pessoa de humanas entende o mundo do outro. E não quer dizer que esteja certo ou errado, só quer dizer que são olhares diferentes, perspectivas diferentes sobre o mesmo objeto. E esses olhares, eles são complementares. A gente precisa integrar esses olhares, integrar forças, integrar parcerias, somar, porque é aquele princípio da física, né? Eu gosto muito daquele princípio da física. Forças
de igual potencialidade no mesmo em sentidos opostos, elas se anulam, né? Então, se eu tenho uma força de 10 com uma força de 10, mas elas estão em sentidos opostos, vai bater e vai parar. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Nós temos ideologias que têm grandes forças, mas estão em sentidos contrários. E está fazendo o Brasil ficar parado. O que a gente precisa fazer é mudar a direção dessa força. Colocar as forças no mesmo sentido, na mesma direção. Porque ao invés de se anularem, elas vão somar. E quando a gente somar essas forças, a gente vai conseguir ir muito mais rápido. E a gente vai conseguir ser mais resiliente para os nossos problemas, ser mais empáticos, ser mais humanos, né, no processo da gestão pública. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de líderes que tenham diferentes visões, mas que tenham a habilidade, a competência de sentar e conversar de forma respeitosa, respeitando o ponto de vista do outro. Eu não preciso concordar com o ponto de vista do outro, mas eu posso ouvir o que ele está falando. Eu posso ter a curiosidade de querer falar assim, mas por que essa pessoa pensa desse jeito? Será que ela sabe alguma coisa que eu não sei? Será que ela viveu uma experiência que eu não vivi e fez ela ter essa percepção? Será que eu posso aprender alguma coisa com esse olhar? Porque todo mundo sempre pode ensinar e todo mundo sempre pode aprender. No dia que a gente tiver líderes que têm esse posicionamento de aprender com os 4 agentes da inovação, independente de, como diz na Constituição, independente de raça, cor, credo, gênero, independente de qualquer coisa, a gente vai conseguir avançar muito mais através do diálogo, né? Através de parcerias, através de acordos, onde a gente vai conseguir aí chegar nos nossos objetivos de forma mais rápida. É o que eu sempre falo, se a gente colocar essa galera toda para resolver um problema, te falo assim, se você colocar os 4 agentes da inovação sentados numa mesa, com suas diferentes perspectivas, e trazer um problema da cidade para resolver, no final do dia esse problema está resolvido. Cada um sai dali com as suas responsabilidades, cada um vai saber o que tem que ser feito. Porque as pessoas sabem o que tem que ser feito. Sim. O que falta ali é diálogo. O que falta ali é vontade, né, empatia, para poder querer sentar e ouvir o que o outro tem para dizer. E falar assim, realmente, tipo assim, eu não concordo muito não, mas eu entendo o seu lado. Né? Eu consigo ali olhar com o seu olhar. E é isso que falta hoje na gestão pública, é isso que falta hoje nas lideranças no Brasil, para a gente conseguir ter cidades mais resilientes, né? O ser humano precisa ser resiliente. A cidade vai ser resiliente quando o ser humano for resiliente. E a gente precisa trabalhar essa nossa competência também. Então, no final das contas, né, a cidade é sempre reflexo da gente, das pessoas que ali vivem. Se a cidade é suja, é porque os moradores são sujos. Os moradores têm um comportamento de sujeira. Se a cidade ela tem um trânsito ruim, é porque as pessoas que ali vivem têm mau hábito no trânsito. Né? Se a cidade é violenta, é porque as pessoas têm dentro de si esse processo da violência. Então, a gente tem que trabalhar sempre as pessoas, né? O município, ele é um CNPJ, ele não existe, né? Ele é uma coisa, pessoa jurídica não existe, o que existe é o CPF. É a junção dos CPFs que ali existem nesse território é que fazem dessa cidade o que ela é hoje, né? Eu gosto muito de dar o exemplo aqui em Belo Horizonte das chuvas, né? Enchentes, para mostrar que nós não somos, né, uma cidade resiliente e que atinge principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? Então, assim, a questão da empatia, resiliência, sustentabilidade aí tudo junto para uma cidade mais humana. E esse problema nosso, né, de como nós tratamos, principalmente, né, nossos cursos d'água, se fosse colocado aí para os 4 agentes, né, da inovação e feito um plano a longo prazo mais duradouro, a gente já teria talvez resolvido essa questão que a gente, né, todo ano passa pela mesma coisa e vem mostrando que nós não somos resilientes, né? Nós não somos uma cidade resiliente. Sim, porque mas aí a gente precisa pensar uma coisa, né? E aí são o meia-culpa dos 4 agentes da inovação. Porque você tem o setor público que tem ali a responsabilidade de fazer um zoneamento da cidade que impeça a ocupação dessas áreas que são potencialmente inundáveis. Mas aí, por outro lado, você tem o setor privado que tem um interesse imobiliário e que fica loteando área que não pode ser ocupada e vende, né? E aí depois vem o cidadão e fala assim, eu vou comprar esse lote porque esse lote é o mais barato.
porque ele tem problema. E aí vai e ocupa uma área que não pode ser ocupada. E aí depois reclama que a área está sendo inundada. Eu falei assim, peraí, mas você construiu numa área que é a área de inundação do rio. O rio estava ali antes de você. Então vamos pensar, será que a culpa é só do gestor público? Não, acho que não, sabe? Né? São os 4, a gente, cada um ali, por quê? Porque a gente tem essa visão de que eu preciso tirar vantagem, entendeu? Aí fica assim, o setor público pensa, eu preciso lotear essa área, porque essa área ela vai trazer X mil reais de captação de IPTU e a gente precisa arrecadar aqui dinheiro para fazer as coisas funcionar. E só pensa na vantagem de receber o dinheiro ali daquela captação. Mas não pensa que aquilo ali vai dar problema a longo prazo. A curto prazo resolve. É isso que eu estava falando. Qual que é o problema da gente ter as cidades com os problemas que a gente tem? Os nossos líderes não têm visão antecipatória. Eles não conseguem pensar a longo prazo. Eles pensam assim, eu vou fazer esse negócio aqui, tá, não vai dar problema. Só que aí esquece que de 5 em 5 anos tem o ciclo do rio, que ele sobe o volume dele. Entendeu? E aí vai ocupar aquela área. E aí fica pensando na cidade para o meu mandato. Daqui a 4 anos, daqui a 5 anos eu não estou mais aqui. Então vai estourar na mão de outro prefeito, vai estourar na mão de outra pessoa. E aí fica essa visão limitada, essa visão desconectada e de visão imediatista. E a cidade, ela sempre tem que ser pensada para médio e longo prazo. Toda ação que vai ser feita na cidade tem que ser pensada nos impactos sociais, econômicos e ambientais de curto, médio e longo prazo. E aí você vai culpar o cidadão que está lá 20 anos juntando dinheiro para comprar o lotezinho, para comprar a casa dele. Aí, de repente, ele vê uma oportunidade por falta de conhecimento. O cidadão brasileiro nunca, quando vai comprar um imóvel, vai olhar no zoneamento se aquela área pode ser ocupada ou não. Nunca faz isso. Olha tudo. Olha no cartório se tem problema de transmissão, mas nunca pega a lei de uso e ocupação do solo do município para saber se aquele bairro, aquela área ali está numa área inundável, se está numa área... E não faz esse tipo de coisa por falta de conhecimento, por falta de informação. Mas a informação está lá. Então, é isso que eu falo, assim, a gente precisa trabalhar até essa consciência do cidadão tem que conhecer qual é a cidade que ele tem, qual é a cidade que ele mora, para que ele também não caia na lábia, né? E caia em projetos como esse aí de ficar comprando imóveis em lugar que vai dar problema para ele depois, né? Então, até essa questão, assim, as pessoas não pensam muito, né? Eu vou aproveitar esse gancho que você deixou aí. E qual que é a importância da gente identificar, né, mapear essa cidade que nós temos para saber qual é a cidade que queremos e as formas, né, de se fazer isso? Então, o que eu falo, né? Dentro da mentoria lista, eu sempre falo assim, que a gente tem o processo de construção de cidades inteligentes, ele passa por 3 passos. Quais são esses 3 passos? 1, eu preciso conhecer qual é a cidade que eu tenho. E conhecer a cidade que eu tenho perpassa por conhecer todos os setores da minha cidade. Eu preciso conhecer o que é a educação na minha cidade, o que é a saúde, o que é a fazenda, o que é a assistência social, o que é o transporte, a mobilidade, a segurança, a iluminação pública. Eu preciso conhecer todos os setores da minha cidade. Tá? Por quê? Eu preciso ter um retrato fiel da minha cidade. Porque eu vou definir projetos, eu vou destinar recursos para que projetos sejam feitos na minha cidade. Então, eu preciso saber quais são as áreas que precisam de uma nova escola, quais são as áreas que precisam de investimento em saneamento, qual é a área que tem mais risco aí de segurança pública e que está sofrendo com violência. Eu preciso entender, eu preciso conhecer os padrões de comportamento da minha cidade para, como gestor, no caso aí pensando no gestor público, saber para onde é que vai o recurso, para onde é que vai o projeto. O cidadão precisa entender qual é o nível do bairro dele em comparação com outros. Para na hora que o gestor virar e falar assim, gente, nós vamos investir no bairro tal, né, e não no seu bairro, ele vai falar assim, beleza, por quê? Porque aquele bairro ali não tem coleta de lixo. No meu bairro, a coleta de lixo passa 3 vezes. Então, eu preciso conhecer, enquanto cidadão, qual é a dinâmica de oferta de serviços e produtos no meu município, até para eu conseguir ser empático com quem mora no bairro vizinho
e que não está tendo o serviço que eu tenho. Então, em Belo Horizonte, especificamente, a gente tem uma grande concentração de serviços na Regional Centro-Sul, ali na questão da Savassi, né? Aqueles bairros ali perto do... Como é que chama, gente? Ali o antigo... Gente, esqueci, fugiu. O Pátio Savassi, aqueles pedacinhos ali, né? Sim. Santo Antônio. É o Centro-Sul aquele pedacinho mesmo. o Centro-Sul ali. Que é onde fica ali a Escola de Arquitetura da UFMG, aquela coisa ali. E a gente tem uma grande oferta de serviços ali também na Pampulha, né? Aquela região ali da Pampulha, a gente tem uma grande concentração de serviços. Mas a gente tem grandes bolsões de ausência de infraestrutura em outras áreas da cidade. E aí fica o pessoal, por exemplo, do Centro-Sul, exigindo coleta seletiva 5 vezes por semana. Quando tem lugar em Belo Horizonte, o caminhão de lixo passa 1 vez por semana. Será que é justo? Entendeu? Pô, será que eu vou, de novo, pegar o dinheiro público e ficar investindo numa área que já tem muito serviço prestado, sendo que outras está faltando esse processo, está faltando essa visão, está faltando esse serviço? Então, será que é essa visão, né, que a gente precisa ter nesse processo aqui? Então, a gente precisa ter essa clareza de qual é a cidade que temos para poder ter essa clareza de como é que eu vou direcionar os projetos e para onde que eu vou enviar o recurso. O segundo passo a gente precisa ter clareza de qual é a cidade que queremos. Porque a cidade que queremos, ela é o nosso ponto de chegada. Vou fazer uma analogia com o GPS. Quando você vai sair de casa, você pega lá um aplicativo e ele fala, onde é que você está? Né? Marque o seu ponto de partida. Coloque o seu ponto de chegada. E ele vai, então, traçar a rota para você sair do seu ponto de local onde você está e chegar no ponto onde você quer chegar. Com a cidade é a mesma coisa. A gente precisa ter um ponto de partida. Que ponto de partida é esse? Qual é a cidade que eu tenho? Esse diagnóstico da cidade. E aí tem várias formas de fazer esse diagnóstico. Coleta de dados, entrevista, geoprocessamento. Belo Horizonte é muito rica nesse processo de dados. Aí tem a Prodabel, que coleta dados desde 1980. Tem série histórica, você consegue fazer um monte de coisa com os dados da Prodabel. A cidade que temos, ela está mapeada em Belo Horizonte. O que precisamos ter clareza é de qual é a cidade que queremos. Daqui a 10 anos, qual é a cidade que vai ser feita? E o traçar da rota ali do GPS são os projetos que vão ser feitos. São os projetos que vão ser executados. E esses projetos, eles têm que ser executados de forma contínua, independente do mandato do prefeito. Se esse projeto ele é construído em cima do plano diretor, que é a lei do município, que é para 10 anos, 2 gestões terão que pegar esses projetos e executar esses projetos durante a sua gestão. E é isso que não acontece no Brasil. O que acontece é o PPA. O prefeito chega com a sua proposta de governo, mas normalmente essa proposta de governo não está conectada com o plano diretor. E é função do vereador na cidade verificar se o plano diretor se o PPA está buscando, né? Se está bebendo da água do plano diretor. E é isso que não faz, sabe, no Brasil. Esse é o grande desafio. A gente precisa alinhar os instrumentos de planejamento, o plano diretor com o PPA e com os instrumentos orçamentários, a LDO e a LOA. Se a gente alinhar esses 4 instrumentos, em 10 anos, a gente vai ter essa continuidade de projetos, que é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, que é troca de gestão, troca tudo, troca projeto, troca meta, troca recurso, aí separa projeto que estava andando, começa um projeto novo, não vou fazer isso não, porque foi a gestão anterior que fez, eu não vou dar continuidade ao projeto do outro, e aí fica aquela palhaçada, né? Basicamente é uma palhaçada isso. E isso gera um grande prejuízo, né, para os cofres públicos, porque você começa projeto e para projeto, começa projeto e para projeto. Qual que é, além do prejuízo financeiro, você tem um prejuízo que é de baixo engajamento do servidor. O servidor público, ele fica assim, vamos mexer nesse projeto não, daqui a 4 anos aí vai parar. Porque vai trocar, aí então, na hora que a gente já fala, né, na hora que trocar o gestor, a gente vai ter que parar tudo. Exato. Aí qual que é o seu ânimo de pegar um projeto e colocar esse projeto para funcionar se você sabe que daqui a 4 meses vai trocar o gestor e vai mudar tudo?
Então, a gente precisa parar, né? Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, se trabalha com esse planejamento estratégico. Eu falei aqui do caso de Dubai. Eles têm já o planejamento para Dubai até 2117. Não interessa quem é o sheik que vai entrar, não interessa quem é o líder, quem é o prefeito, não interessa. O planejamento está feito. E está feito alinhado com os 4 agentes da inovação. E os 4 agentes da inovação sabem o que tem que fazer na sua parte para poder fazer aquele planejamento funcionar. Falta isso nas cidades brasileiras, falta isso em Belo Horizonte, falta isso em Tiradentes, que é a cidade que eu estou aqui de 10 mil habitantes, falta isso nas cidades brasileiras como um todo. Essa visão estratégica, essa visão de qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, e alinhar, construir projetos que sejam projetos de governo, não projetos de mandato. Não um projeto do meu mandato, é projeto de cidade inteligente. É um projeto que eu vou envolver, né? Sejam projetos do É um projeto de Estado, exatamente. Onde eu vou conseguir... Porque, olha só, Karina, se eu tiver clareza de qual é a Belo Horizonte que eu quero construir e que eu quero chegar em 2030, eu consigo envolver agentes do setor privado. Falar assim, olha só, empresa tal, eu tenho aqui no meu projeto de governo estratégico uma proposta de um projeto assim, assim, assim. Isso aqui é interessante para você. Vem para Belo Horizonte. Então você consegue trazer as empresas. Você consegue virar para a empresa e falar assim, não, eu não quero você aqui, porque o que você faz não é compatível com a cidade que eu quero construir na minha cidade aqui. Não está compatível com o que foi decidido em audiência pública pela população de qual é a cidade que queremos. A gente não quer essa atividade na nossa cidade. Então não tem nem discussão. Vai procurar outro município que queira a sua atividade. Aqui a gente não quer. Então fica mais fácil até para você identificar quais são as empresas que você tem que ir atrás, quais são os parceiros que você vai procurar. Quem tem interesse em investir, ela vai falar assim, não, eu quero ir para aquela cidade, porque aquela cidade tem clareza de qual é a cidade que tem. Eles já estão tudo planejado. Se eu for para aquela cidade, vai ser bom para mim também. E aí você vai construindo parcerias, vai construindo o arcabouço, né? A fundação para a construção dessa cidade. A cidade que queremos. E eu acho que, assim, voltando, é tudo na educação, né? Se a gente começar a educar politicamente, né, os cidadãos para participar ativamente, os líderes, né, saberem quais são suas verdadeiras funções, né, deixar essa briga, né, de projeto de quem que é e saber o que é bom para a população e para as cidades. Graça, está quase acabando já, a conversa está tão boa que passa muito rápido. Passa rápido, mas aqui no Instagram é só 60 minutos, 50 minutos, eu fico de olho aqui para não... Eu quero te agradecer demais, assim, por, né, vir conversar por um tema tão importante para a gente, ainda mais agora, né, a questão da sustentabilidade na nossa cidade é muito importante. E uma cidade mais humana, né, usando todos esses instrumentos que você tanto fala. E deixar uma dica, né, a Grazi é consultora, mentora, né, nessas áreas da cidade sustentável, inteligente, resiliente e humana. Então... se você quiser deixar o seu site aí, Grazi, para eu colocar aqui. Convidar vocês para me seguir aqui no Instagram, ó, fica mais fácil, eu já estou aqui procurei Grazi Smart Cities, no meu Instagram tem lá o link para que você vai para o meu site, baixa e-book, né? Acompanhe, eu faço lives 2 vezes por semana no canal no YouTube e no Facebook, porque as minhas lives elas duram mais do que 60 minutos, então aqui no Instagram elas não vão, porque aí o bate-papo vai, né? E tá muito bacana, assim, a gente está criando esse movimento, né? De formando cidadãos para poder entender, formando esses líderes, formando essas pessoas que querem assumir o seu papel como agente de inovação e usar esses caminhos aí para poder acelerar esse processo na sua cidade. Então, se isso fizer sentido para você, te convido aqui, me procura no Instagram, me segue aqui. Lá na bio tem o link que você vai para todas as redes, né? Tem o podcast no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify. Então, estou em todas as redes, no Telegram, né? Tem canal no Telegram. Então, entra lá, participa, vai ser um prazer poder continuar aí compartilhando esse conhecimento com vocês e formando, né? Aí, através das redes sociais, essas lideranças, esse cidadão que quer viver em cidade inteligente
e que já entendeu que ele tem um papel que cabe a ele também a fazer aí. Então, segue e vamos juntos aí nessa caminhada. Eu também convido a todos para a gente seguir nessa caminhada, nessa cidade que queremos, né, Grazi? Ó, gente, então, muito Isso aí. obrigada, né? Agradecer de novo, Grazi, muito obrigada por ter aceito o convite e agradecer a todos aí que nos acompanharam e eu vou deixar, né, a live gravada para quem não conseguiu ver hoje, tá? Então, boa noite aí, gente. Até mais. Obrigada, Boa Grazi. noite. Tchau.